O que é imaginação política? Existem inúmeros livros, artigos e trabalhos acadêmicos que tentam estabelecer esse conceito e sua relevância. Mas pouca coisa conseguiu ser tão ilustrativa quanto o primeiro episódio da temporada 29 de Os Simpsons. A história é ambientada em uma aventura durante a Idade Média. Em certo momento, diante de um castelo, a família Simpson tem um diálogo. Estão vendo como as cabeças dos ricos ganham as estacas mais altas com a melhor vista? Isso é tão injusto! Já falei para deixar em paz o feudalismo. É o único sistema que conhecemos. Nós não temos escolha quanto a isso e, portanto, é o melhor. O sistema é feito para nos manter na pobreza. Isso não é verdade. Num grande país como o nosso, uma menina pobre pode crescer e se tornar o que ela quiser. Uma esposa ou uma meretriz. Sem a capacidade de imaginar novas formas de sociedade, ficamos paralisados diante do mundo que vivemos. Imaginar é ampliar o horizonte, não somente como uma paisagem, mas também como um caminho que possa ser percorrido. Na construção desse ato de imaginar existe algo que é necessário tanto para esse exercício como para a composição das boas histórias. Estamos falando das palavras. Dar nome às coisas, dar sentido e significado, enfatizar o que é fundamental, o que precisa ser visto e revisto, tudo o que precisa ser alcançado. Nosso passado, nosso presente e o caminho até um futuro possível. Tudo é descrito por palavras que nos dão um mapa e uma bússola intelectual, ética e afetiva. E que palavras e termos devemos destacar nesse vocabulário? Há 4 dias das eleições, convidamos alguns autores para refletir sobre esse caminho e sobre que palavras podem estar em um glossário da imaginação política. Eu sou Leandro Sarmatz e estamos no Quarta Capa 32. Meu nome é Cecília Helena de Sales Oliveira, professora do Museu Paulista na Universidade de São Paulo e autora do livro Ideias em Confronto, publicado pela editora Todavia em 2022. Durante os mais de 40 anos que me dedico aos processos históricos e políticos dos quais resultou a formação da nação e da nacionalidade brasileiras no século XIX, um dos aspectos que maior atenção me despertou foi a impossibilidade de compreender as lutas políticas sem levar em consideração as relações entre palavras, atos e imaginação política. A Cecília é a nossa primeira participação, porque sua resposta à nossa proposta traz uma reconstrução histórica e de conjuntura sobre o tema imaginação e palavra. Para isso, ela começa levantando a contribuição nesse sentido da filósofa alemã Hannah Arendt. Hannah Arendt talvez tenha sido uma das primeiras pensadoras do político a apontar que pensamentos e projetos necessitam de viabilidade e de capacidade de mobilização social para adquirir concretude. Não bastam a fala e o debate. É preciso que palavras e projetos atinjam o domínio da imaginação que as pessoas compartilham a respeito do seu presente e do futuro que desejam construir. Atos de fala são, sobretudo, atos de poder, mas sua eficácia se relaciona, entre outros aspectos, à potência em obter reconhecimento e apoio junto a diferentes segmentos sociais. Nesse sentido, seguindo ainda as ponderações de Arendt, é fundamental olhar para a contraditória articulação que foi sendo erguida entre violência e liberdade. Cecília remonta ao século XIX, quando guerras e revoluções trouxeram a liberdade como uma via individual e coletiva das comunidades, representadas pela cidadania e pela liberdade política, mas com um porém, somente para as pessoas que atendessem a certos critérios. Particularmente a propriedade de si própria, a propriedade de bens e o letramento, o que na época colocava mulheres, pobres e escravizados à margem da cidadania. Já ao longo do século XX, a história passa a mudar. Houve um alargamento muito grande do campo em que se situa a liberdade e seu exercício associados à democracia e à igualdade de direitos civis e políticos, usufruídos, ao menos na letra da lei, por todos os membros da sociedade nacional. Porém, quanto mais o silêncio imposto a mulheres pobres e excluídos foi se transformando em vozerio de grande repercussão, maior vem sendo a violência que atravessa a prática política.
Mas por qual razão os movimentos de expansão da democracia e da participação política surgem juntos ao agravamento da violência na sociedade? Cecília, ao responder essa questão, aborda o estudioso francês Pierre Ansart. Pierre Ansart observa que um dos objetivos da democracia seria o de substituir as violências pela tolerância, os enfrentamentos por conflitos de opinião, o cerceamento do debate pela ampliação do diálogo e da reflexão, reconhecendo-se direitos a todos. A questão é de que esses valores fazem parte da imaginação, das representações com as quais sociedades e indivíduos veem a si e aos demais, imaginários que nem sempre conseguem capturar e projetar a dinâmica social. São amplamente conhecidas as vinculações entre política, imaginação política e afetos. Dentre esses afetos, os ressentimentos seriam um fator decisivo nos conflitos sociais, pois envolvem o ódio, o rancor, o desejo de vingança, a hostilidade e experiências renovadas de impotência. Podem envolver o desprezo de gente rica em relação aos pobres, aos povos indígenas, às comunidades afrodescendentes, mas podem expressar também a revolta dos humilhados diante das exclusões. A eficácia da democracia estaria ancorada na defesa de diálogos e em ações políticas inclusivas e igualitárias que ajudariam a promover o reconhecimento de que o exercício da participação política faz de todos os membros ativos da sociedade responsáveis por si e pelos outros. Nesse sentido, democracia e sentimentos políticos podem fazer parte do glossário de nossos horizontes de reflexão e de ação. Olá, meu nome é Camila Rocha, eu sou autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil, que foi publicado pela editora Todavia. Enquanto Cecília escolhe os termos democracia e sentimentos políticos para elaborar possibilidades de atuação, Camila traz conceitos que também têm muitos significados dentro do ideal democrático. E eu acho que os termos que devem estar presentes na construção de um futuro para o nosso país são empatia e diálogo, porque nos últimos anos, eu vim fazendo muitas pesquisas qualitativas com a professora Esther Solano, com eleitores de diversos posicionamentos políticos. Essa era, assim, uma necessidade que todo mundo apontava, Então, de um maior diálogo, de uma maior empatia, dentro da família, no trabalho, na escola, enfim. Eu acho que todas as pessoas sentiram, como a radicalização política afetou muito as relações, e eu acho que independentemente de quem ganhar as eleições, a gente vai precisar reconstruir laços sociais, que foram se desgastando, se esgarçando, até mesmo se perdendo ao longo do tempo. Eu acho que esses são os valores necessários para a construção de um ambiente cada vez mais democrático. Escutar o próximo, saber fazer uma escuta ativa, saber entender, às vezes, da onde algumas posições, alguns sentimentos estão vindo, é muito importante, independente do que tenha acontecido no passado, das opções que as pessoas fizeram no passado. Eu acho que essa postura priorize o diálogo e a empatia vai ser uma postura fundamental para a gente poder ter o país que a gente quer. Tanto Cecília quanto Camila deram destaque especial à palavra diálogo em suas respostas. Por isso, a próxima reflexão vem de um autor que lançou uma obra que se desdobra sobre o tema. Olá, ouvintes da Todavia, aqui é o Francisco Bosco, autor de O Diálogo Possível por uma Reconstrução do Debate Público Brasileiro. Eu vou falar aqui sobre conservadores e progressistas. Para Bosco, a grande questão é que, para se ter um horizonte político, é preciso antes desatar um nó entre duas perspectivas. É um nó difícil de desatar. Parece que quanto mais se mexe nele, mais ele aperta.
Então é oportuno parar por um momento e tentar entender o desenho das cordas que formam esse nó. Bosco também tenta descrever, então, diferenças essenciais entre o conservadorismo e o progressismo, onde essas oposições são de natureza existencial. Vamos começar pelo conservadorismo. O conservadorismo é uma perspectiva política autoconsciente, mas antes disso é uma determinada disposição diante da vida, para usar o termo do filósofo conservador inglês Michael Oakeshott. Ser conservador significa, na sua bela definição, preferir o familiar ao desconhecido, o tentado ao não tentado, o fato ao mistério, o existente ao possível, a risada presente ao êxtase utópico. Nesse sentido, o conservadorismo é uma disposição existencial que ultrapassa a política e pode remontar a períodos antigos da história humana. Francisco Bosco define o conservadorismo como uma reação à modernidade. A modernidade, enquanto época histórica, se define por seu espírito antidogmático, antitradicionalista. O conservadorismo é a força que tenta impor limites a esse movimento, reduzir sua velocidade, não deixar que se desfaça o elo entre o passado e o presente, para citar uma conhecida imagem de Edmund Burke, o filósofo inglês do século XVIII, considerado o pai do conservadorismo. Enquanto o conservadorismo tenta resistir à modernidade, o progressismo se liga diretamente a ela. O progressismo é a perspectiva política correlata ao espírito moderno. O progressismo não é uma macroideologia, como são o liberalismo e o socialismo, por exemplo. Progressistas, com efeito, podem ser de direita liberal ou de esquerda, mas têm em comum a afirmação das premissas e dos valores fundamentais da modernidade, o antitradicionalismo, o esclarecimento, a confiança na transformação do mundo por meio da razão. O progressista confia no sentido positivo dessa transformação. Sobre esse nó, Bosco comenta que ele começa a se apertar ainda mais a partir da década de 1960, quando o progressismo passou a ser marcado por uma agenda radicalmente moderna nos campos dos gêneros e da sexualidade. Da perspectiva moderna, que é o seu motor originário, o desdobramento é uma consequência lógica. Da perspectiva conservadora, entretanto, o sexo e o gênero são dois pilares fundamentais do sentimento de estabilidade da existência. Abalar esses pilares é experimentado como uma ameaça. Essa é a forma do nó que muitas sociedades terão que desatar nesse século XXI. Bosco comentou sobre os pilares do gênero e da sexualidade como marca do nó entre conservadores e progressistas. Já nossa próxima convidada traz outra perspectiva urgente para pensarmos a sociedade a longo prazo. Olá, meu nome é Inaí Lopes dos Santos, eu sou historiadora, professora de História da Universidade Federal Fluminense e escritora. E as palavras que ela escolhe para o nosso glossário trazem a provocação e a reflexão necessárias para esse debate. A primeira delas é o racismo. O racismo é um sistema de poder que estrutura a modernidade. Na verdade, em certa medida, é possível dizer que a modernidade e o racismo nascem juntas, pelo menos desde o século XVI, quando boa parte das sociedades mundiais estavam conectadas. Sem sombra de dúvida, o racismo é um construto humano e, por isso mesmo, histórico. Inaê descreve que o racismo atuou em diferentes lugares ao longo do tempo por diversas culturas. A forma como o racismo estruturou a nossa sociedade a partir do horror da escravidão foi tema direta e indiretamente de alguns dos nossos episódios. Deixo a dica para ouvirem Afropessimismo, nosso episódio 22, em que o sociólogo Túlio Custódio conversou com o autor Frank Wilderson III. No entanto, é fundamental pontuar que a origem do racismo previa a ideia de que a humanidade estivesse justamente dividida em raças e que essas raças estariam hierarquicamente organizadas, de modo que existissem raças superiores e raças inferiores. E mais do que isso, durante muito tempo se acreditou na inviabilidade, na impossibilidade de que determinadas raças, sobretudo as raças inferiores, pudessem adquirir condições equânimes das ditas raças superiores.
Embora a premissa biológica do racismo tenha caído por terra, sobretudo a partir do início do século XX, quando foi comprovada a inexistência de raças humanas pela ciência, é fundamental pontuar que a experiência construída pela lógica racista foi fundamental para que se mantivesse a ideia de uma humanidade dividida em raças, agora do ponto de vista sociológico. Ao tomar o racismo como um sistema de poder, é fundamental compreender também que nesse sistema de poder existe quem ganha e quem perde. Com essa fala sobre quem perde e quem ganha, Inaê chama a atenção também que quando estamos falando do racismo, não estamos dizendo só sobre um sistema que aplica violência, mas também que constrói privilégios. E é justamente esse castelo de privilégios, em grande medida, determina as escolhas políticas feitas pelas elites ao longo dos anos, elites essas que não por acaso são compostas majoritariamente de pessoas brancas. Então o que nós temos é um sistema de poder que organiza a humanidade, no caso brasileiro, organiza a sociedade brasileira desde os primórdios da nossa colonização e que vem sendo reificado ao longo dos anos como uma escolha constante por parte das oligarquias brasileiras para que os privilégios sejam mantidos e, mais do que isso, que esses privilégios não sejam compartilhados pela imensa maioria da população brasileira. Sendo assim, como conclui Inaê, não tem como dissociar a questão do racismo com a questão da manutenção do poder e dos privilégios compartilhados por populações brancas do país. Encarar essa questão não é a pauta de ocasião, é uma postura que deve ser permanente. Reconhecer que esse sistema nos organiza é o passo fundamental para que nós possamos iniciar uma transformação efetiva que desmonte esse sistema de poder. E nesse sentido, eu trago a segunda palavra, que é o antirracismo, ou seja, as lutas que precisam e que, na verdade, já têm uma longa trajetória contra a estrutura de poder que nos organiza. Em grosso modo, as lutas antirracistas são protagonizadas por sujeitos não brancos, que se organizam por meio dos movimentos negros e dos movimentos indígenas para não só denunciar a estrutura racial e as violências inerentes a esse racismo, mas para também propor saídas alternativas de sociedade. Mas a luta antirracista também precisa ser tomada pela população branca que vive o privilégio criado pelo racismo. Então, a luta antirracista ou o antirracismo acaba se transformando numa espécie de lente que nós colocamos para enxergar o mundo. A luta antirracista, ela é um caminho que nós precisamos percorrer para conseguir construir uma sociedade mais equânime, mais justa e verdadeiramente democrática. E é uma luta de todos. O nosso último convidado traz duas palavras que, de certa forma, complementam e consolidam as propostas e reflexões de todas as outras pessoas que você ouviu nesse episódio. As duas palavras que eu vou sugerir, uma é autoconhecimento e a outra é compaixão. Esse é o jornalista Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias, que também já foi tema do Corta Capa, dessa vez no episódio 12. Autoconhecimento, porque a gente só vai sair dessa situação olhando para dentro de nós mesmos. E eu acho que até o papel do livro e da reportagem e da pesquisa está aí. Em vez da gente pensar no país que a gente quer ser e projetar um futuro parecido com a Inglaterra, a Dinamarca, a Coreia do Sul, ou seja, qual país for como referência, é preciso a gente entender que país a gente é. E isso depende de investigação, depende de um olhar para dentro. Como se a gente fosse sentar num divã, como nação, e fazer investigações sobre nossos ódios, sobre as nossas frustrações, sobre os nossos problemas históricos, para racionalizar a respeito deles e amadurecer. Isso depende de autoconhecimento, isso leva tempo, exige conversa, exige diálogo, exige reflexão, exige racionalização a respeito, para caminhar no sentido do amadurecimento. Essa é uma palavra.
A outra palavra, a compaixão, vai dentro dessa época aqui que eu estou vivendo, já tentando refletir um pouco sobre esse fenômeno dos evangélicos e sobre esse processo de violência que eu tenho acompanhado não apenas no crime, mas também também na política. Me chama muita atenção a ênfase nas hermenêuticas bíblicas pentecostais nos dias de hoje, no Velho Testamento e nos conflitos e nos temas relacionados à batalha espiritual, que acaba promovendo um discurso sagrado, mas muito voltado ao belicismo, né? E muito voltado ao confronto, que é justamente o contrário do que Jesus prega no Novo Testamento, né? É justamente no sentido de promover a compaixão, o amor ao próximo, o respeito, que parece que está sendo deixado um pouco de lado no discurso religioso, né? O grande desafio, eu acho, a partir desse discurso do Novo Testamento, é justamente construir aliança. Está voltado a fazer pactos, a fazer política, a pensar numa unidade, a respeitar as diferenças, a reconhecer as diferenças, amar as diferenças. Nessa temporada do Quarta Capa, estamos utilizando as boas histórias para tratar de temas e perspectivas urgentes em um ano eleitoral decisivo. É sobre as palavras que não podemos ignorar e as que queremos que povoem as reflexões e o imaginário de quem nos lê e quem nos ouve. A quarta capa do nosso episódio 32 é um convite para que você repita esse exercício intimamente e imagine o horizonte de palavras que quer projetar no futuro, mas que também reflita sobre o caminho que precisamos percorrer até lá. Que o caminho seja leve, justo, plural e repleto de boas histórias. O Quarta Capa é apresentado por mim, Leandro Sarmatz, com produção, edição e roteiro de Ricardo Terto. Quem colaborou na produção desse episódio foi a Nathalie Calá e a Natália Pazini. Mês que vem estamos de volta, um abraço e até lá!